live actions, precisamos, não precisamos, ou dane-se, pode ter ou não pode ter, tanto faz? Foda-se. O que é? Eu acho que dane-se. Dane-se, eu acho que dane-se É também, que tem né? alguns que eu gosto, tem outros que eu acho que não precisava, então... É. Acho que assim, a gente pode... vou mostrar aqui um pequeno histórico, né, de live actions, mais especificamente da Disney. A gente tem aqui, então, essa lista de live actions clássicos da Disney, tá? Das refilmagens de clássicos da Disney. Que é uma coisa muito interessante, a gente tá acostumado a ver, assim, o live action, lembrando, assim, da Malévola, de Aladdin... Rei Leão, Pequena Sereia, tudo, mas, né, de anos 2000 e tantos pra cá, mas a gente, voltando no tempo, a gente pode ver que temos live actions que começaram muito antes. Em 1994, a gente tem o primeiro live action aqui, The Jungle Book, o Livro da Selva. Não lembro desse filme. Aqui, ó. Não, eu também não, porque eu nunca assisti, na real, assim, não é uma Mas eu coisa... não lembro nem de ter, sabe? É porque ele é uma... Alguma coisa por cima. Ele é uma adaptação live action muito... Uma tentativa de versão live action da Disney com um orçamento baixíssimo, que eles tentaram ali trazer essa história aí com seres humanos e tudo mais, mas foi um negócio que de tão pouco sucesso, assim, uma coisa muito... Pois então, certamente vai lembrar. E outros aqui talvez tu até lembre também, né? Que ele passou muito despercebido, assim, naquela época, certamente assim, não fez um grande sucesso, mas hoje em dia ele é bastante relembrado, né, por ser esse primeiro live action da Disney, mas existiram outros live actions antes, né, que não da Disney e tudo mais, adaptações de live actions de animações, né, mas esse é o primeiro da Disney, que é algo que a gente... anos depois vai começar a consagrar, assim, né? A Disney vai começar a fazer mais sucesso com isso, a dar uma importância melhor. Esse aí? Nossa, porque eu não sei. Tem certeza? Acho que não. Pra ver qual é que é, porque tem umas coisas que não... Que é o que a gente fala que não tem no desenho. Não tem nada a ver eu acho que ele tem algumas coisas meio pesadinhas ali também pra criança e tudo. Então. E aí, um pouco depois, a gente tem, né, os 2 anos depois, a gente tem que daí esse eu me lembro de ter visto, que é os 101 Dálmatas. Que daí aqui tu vai reconhecer outros atores ali, ó. Mas esse aí eu me lembro de... Esse tu te lembra, né? Que é com a Glenn Close como Cruella de Vil. Ali, eu não me lembro o nome desse ator, é o... o que faz o Deb, do Debi Lloyd. Que aqui eu lembro o nome de... Poxa... Se tu não lembrar, eu menos aí. E o muito engraçado é que daí tem uma das... Eu não lembrava, eu fui fã, assim, do House, assisti o House, aquela série e tudo. E anos depois que daí eu fui ver que o Hugh Laurie é um dos vilões aí desse filme, né? Verdade. Que é o que a Cruella de Vil manda pegar os dálmatas e tudo mais, né? Esse já foi um filme que já fez um sucesso maior, assim... Mas eu não me lembro se ele... Eu acho que ele chegou aí pro cinema, mas ele acabou fazendo sucesso mais depois, assim, em home video, passou muito na televisão e tudo mais. Esse já é bem mais reconhecido, assim, um sucesso melhor da Disney, né? Teve continuação, mas é que a animação também teve a continuação, que era o 102 Dálmatas, né? Então, e aí tu viu que ele até tem, assim, umas computações gráficas ali, né? Do cachorrinho ali, deixa eu voltar aqui, ó. O cachorrinho escorregando no gelo... Tipo, já é uma computação gráfica, assim, que era meio pioneiro, assim, pra aquela época. Aí, agora, aqui, ó. Aí, ó. Verdade. Nossa, é muito, sabe, uma computação gráfica bem tosquinha, mas que pra época era uma, mega efeitos especiais, né? O cachorrinho ali escorregando e tal. E... Os bichinhos causam. Mas eu acho... aí depois a Disney passou muito tempo, acho que como não fez tanto sucesso nos cinemas,
A Disney ficou um bom tempo. Eles até fizeram uma continuação do livro da Floresta ali, tudo, e o 102 Dálmatas. Eles fizeram também o 102 Dálmatas, né? A continuação do 101. E até no ano 2000. A Disney ficou pelo menos uns 10 anos sem lançar nenhum live action, até que eles lançaram o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, né? Que virou de certo modo, um clássico dos live actions da Disney. Esse aí meio que se tornou, de certo modo, um clássico, porque foi o retorno da Disney com os live actions ali, agora com esse advento de computação gráfica muito melhor, né? Essa tecnologia muito mais avançada para fazer esse tipo de cenários e personagens mágicos que a Disney sempre fez nas animações, né? O clássico Chapeleiro Maluco aí do Johnny Depp e tudo mais. E foi um filme que ele dividiu muito opiniões, assim. Eu, pessoalmente, eu não gostei. Tu chegou a assistir esse? Sem dúvida, claro. E aí, o que tu achou? Eu tenho minhas ressalvas, porque eu gosto muito do desenho, né? O clássico. Aquela. Tanto que o meu apelido, na época que eu trabalhei há anos no cinema, que eu trabalhei na parte da Bombonier, que serve as pipoquinhas, eu era a Alice, né? Porque eu era essa que parecia que tava sempre no mundo da fantasia, assim. Aí eu... Viajando, assim. Porque eu fico... tal. Então eu gosto muito. Tem umas coisas ali que eu acho que não... Não sei, mas eu é que sim, é o que a gente tava até falando de live actions. Ele traz umas coisas a mais, né? Mais humanas, assim, digamos, mesmo tendo uma fantasia. Que às vezes ele atualiza, né, pro nosso mundo tanto, um pouco, né? pra traz temas... de uma outra forma, é mais fantasioso mesmo. E parece que quando a gente transforma em ser humano, digamos assim, físico, palpável, ele vem com essa carga do ser humano junto da visão, né? Não sei se me entende, mas parece que enquanto é desenho, ele deixa claro que é um desenho, sabe? E quando ele se transforma num live action, ele traz outras cargas que tem que aparecer em filmes de humanos, parece. Tá, tem um negócio que eu até quero falar, vou falar numa live posterior aí, mais além, e te passando assim a informação, né, que eu acho que tu não sabe desse aí, que existe um termo na tecnologia no geral, que é muito abordado assim no cinema, em séries e tudo mais, nos jogos tem muito, que é o Vale da Estranheza. Tá? Acho que tu já deve... Né, tu conhece, né? Que ele é assim, ó, é muito usado assim na parte da inteligência artificial. E é muito... tem um filme, o Ex Machina, não sei se tu já assistiu. A gente pode assistir qualquer hora dessa. Que ele é o cara, é um desenvolvedor que ele desenvolve um robô, uma inteligência artificial. E ele é um dono, assim, de uma empresa, um Elon Musk da vida, assim, só que um Elon Musk mais inteligente, que é alguém que sabe programar. Talvez então Mark Zuckerberg, que sabe programar, que sabe desenvolver os negócios, assim. E ele chama um funcionário da empresa dele pra passar lá uns dias na casa isolada dele lá. E ele fala, eu vou te deixar conversando com uma inteligência artificial aqui, tá? E daí no final disso tu vai me dizer se a inteligência artificial é um robô ou ela é humana. Eu já tô te dizendo aqui que é uma inteligência artificial pra exatamente tu achar que já é ou não, mas tu vai tirar tuas próprias conclusões quando tu conversando com ela. Então essa ideia do Vale da Estranheza é no momento em que a gente, quando tá conversando com uma inteligência artificial, se a gente for pegar um ChatGPT hoje em dia, nós temos uma conversa ali com ele e ele começa a trazer algumas mensagens que a gente acha meio... Nós, seres humanos, pela nossa lógica de conversa e desenvolvimento, de papo, assim, tudo, acha meio estranho, assim, que pegar o exemplo, assim, dessas inteligências de texto, assim, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles estão sempre dizendo que nós estamos certos, que nós estamos bem, que nós estamos fazendo as coisas certas. Mesmo que a gente fale alguma coisa errada, ele vai falar assim, não, pois é, você está certo, me desculpe. Então, sempre com essa linguagem, esse formato, assim, essa resposta, para nos deixar sempre à vontade, não nos instigar
a pensar melhor, a pesquisar melhor, a entender melhor. A gente sempre tá certo. Causa o contrário. Que irrita. Então, no Vale da Estranheza, na parte de cinema e visual, de computação gráfica, é quando é um gráfico, ele não é tão bem desenvolvido. Isso vem pegar alguns exemplos de alguns filmes clássicos, que é aquele o Beowulf, não sei se tu te lembra, o Beowulf, o Expresso Polar, aquele os Fantasmas de Scrooge, mas sabe? Eu não estranho o desenho, a loucura, porque tu vai ver a Alice Maravilhas, é loucurada. Não, ele é loucurada, mas ele é um ponto, assim, meio que começou a ter uma virada nessa qualidade da computação gráfica, que já começa a ficar melhor essa qualidade, mas ainda assim é uma coisa muito estranha. Mas no caso da Alice, faz sentido porque aqueles monstros, aquelas criaturas, elas são estranhas mesmo, né? Tem a Rainha de Copas, que ela tem o cabeção, tu tem o Humpty Dumpty ali, que são os dois redondos lá e tal. É o que a gente tava, às vezes, conversa sobre os filmes de trazer, que eles têm essa, quando vão fazer uma versão live action, essa discussão de se faz igualzinho o desenho ou se traz uma outra versão, uma outra roupagem, porque já viu, quem é que vai querer ver algo que já viu? Mas pra mim, a graça de ver um live action é ver o que eu já vi, versão pessoinha, porque eu imaginava quando era criança, né, tipo, tô vendo um desenho, um cachorrinho, nossa, como seria quem seria essa pessoa, quem poderia fazer essa pessoa, como seria um humano fazendo, né, não desenhado, como seria um humano fazendo isso, porque a gente se imagina, né, às vezes sendo aquele personagem fazendo, então eu gosto de rever o filme tal qual ele foi feito, eu até fico brava assim, mas claro, tipo, a que a gente viu do Lilo e Stitch, ele traz outras informações, mas a mais. Ele não muda a história principal, ele traz coisas a mais pra dar uma base melhor, né? Que faz sentido. Eu acho legal, mas eu não gosto quando vai mudar o final. O final vai ser diferente. Daí tu fica, pô, um ponto que eu quero abordar. Um ponto que eu quero abordar é exatamente isso aí, assim, do porquê fazer um live action. O live action, eles comentam uma adaptação em live action, ou seja, vai se adaptar àquela história. Por que é feito uma história, um filme assim, animado, em animação? Normalmente é porque existem elementos fantasiosos naquele filme que não, na época, né, nos anos atrás que foi feito, não tinha como se fazer com pessoas ou com cenários e tudo mais, uma qualidade mais verossímil, alguma coisa assim. Então tu usa a animação pra tu... A imaginação é o limite, daí vem aquelas coisas malucas, o Fantasia, aquele da Disney, de 1940, é uma maravilha, é uma obra visualmente absurda, linda, maravilhosa aquilo, que não tem como gravar em filme com pessoas, ao menos naquela época, né? Agora tem. Fazer aquilo. Tem, mas daí é uma computação gráfica, né? Então a gente usa uma animação, né? Diferente. Então mas é tinha o que a gente vê agora em muitos live action, né? O Rei Leão. Utilização de... Mas a Moana que vai estrear, vai ter coisas que... o Siri gigante aquele, vai né? ter coisas que vão acontecer ali que vai ter gráfico no digital. Mas aí a gente tem humanos ali interpretando os personagens que são humanos, né? No caso das animações, daí você bicho, tem né? Aquelas... Então nessas animações antigas, esse intuito de fazer essas histórias fantasiosas e trazer pro visual aquilo, né? De uma maneira que dê pra fazer, que no caso é uma animação ali naquela época em 2D. Porque né? isso de fazer uma animação de um desenho que é de bicho não faz muito sentido, né? A não ser que tenha humanos juntos, porque 101 Dálmatas é bicho, ok, que são cachorros, mas o foco também são os humanos ali, né? Então, agora Rei Leão é bicho. Só bicho. Exato. E aí então... tu vai gravar Geographic Channel? Discovery Channel. Eu vou dar um exemplo depois aqui, eu tento catar coisa. Já me perde nisso. Mas assim, o que é, né, adaptação? Trazer ali, né, aquela história, no caso das animações, né, pro live action, pras pessoas e tudo mais. Só que assim, eu acho que várias dessas animações que a gente tem,
elas são, digamos, mais antigas e elas refletem a sociedade mais daquela época. Então eu acho que esses live actions atuais que pegam essas animações antigas para adaptar hoje em dia, eu acho que eles podem muito bem trazer essas modificações na sua trama e adaptar para conflitos atuais que a gente vê hoje em dia. Se pegar o Toy Story, que foi o que a gente comentou, tá, não tô dizendo assim uma questão de live action, mas tipo, eles estão trazendo uma questão, um tema atual pra isso. Seu ponto de, então, por que não cria um filme falando sobre isso? Perfeitamente, né? Aí agora eu vou pegar mudar, deixa eu pegar o exemplo do que tu falou do Lilo e Stitch, tá? No Lilo e Stitch, na animação original, a gente tem lá a menina, me esqueci o nome dela, a irmã da Lilo, que tá lá, elas perderam os pais, um acidente, daí ela tem que trabalhar e fazer um monte de coisa e tudo mais pra conseguir pra ter a guarda dela e tudo mais. Até não fica tanto, fica um pouco, mas mal implícito, assim, que tem aquela questão romântica, né, com aquele um cara ali e tudo, mas é muito essa irmã, a irmã e a Lilo, é muito elas ali junto, e daí aí vem o Stitch e fala, o Hannah é família e tudo mais. Então, tipo, meio que a família fica só aquelas três ali. Enquanto que no live action, eles expandem essa questão, porque daí na animação tu tem a irmã como sendo uma representação, uma espécie da mãe solo. Mãe solo, porque é a irmã mais velha, que elas perderam os pais e ela tem essa... Sim, mas isso no desenho também aparece. Não, eu tô falando do desenho. Eu tô falando do desenho. Então ela tem essa responsabilidade de ser uma espécie de mãe solo ali. E ela tem na cabeça dela que ela tem que fazer tudo aquilo sozinho e abraçar tudo. No desenho é muito isso. Não, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho a minha responsabilidade com a Lilo, é eu que tenho que pegar emprego, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo e tal, não sei o quê. E não tem uma questão de uma ajuda, uma comunidade, como é que chama aquele... Não é um grupo de apoio, é um grupo de... Seria tipo um grupo de apoio. E isso tem no live action. Ah, parece a senhora ali, não tem tanto mas aí, gente junto. Né? Não, mas aí é exatamente essa questão. No desenho um pouco... No desenho não tem a mãe do porque daí no desenho é só essa... Me esqueci o nome da irmã da Lilo. Da Lilo tem esse cara, né? O par romântico ali dela e tudo mais. E é isso, tá? Nesse live action, tem esse cara... E tem a mãe desse cara, e eles são vizinhos, e eles se conhecem desde pequenos, são amiguinhos desde pequenos e tudo mais. E aí essa senhora, essa mãe, ela... Né? Exato, ela então, mudou. Não, mas porque isso não tem na animação original. Tá, mas eles abordaram isso, eles incrementaram e melhoraram essa trama. Mas mudar que tu não tá criando um personagem que não... Ali no desenho dá de entender que ele tem uma família, então, tipo, tu tá só colocando, dando mais ênfase pra essa outra parte que existe na história. Isso, pra mas trazer... Mas tu não tá criando algo, tipo, a ideia é isso aqui, não, vamos fazer outra coisa pra trabalhar outras coisas, e aí tu vai mudar, sabe, o foco da história. Mas aí que tá, é um incremento... Mas não mudou o foco, o principal mote da história e todo o final. Não, eles não mudam o principal mote, plus, claro. É como se fosse uma continuação de... o final né, que ela vai pra universidade, que ela consegue, é meio que continua a história, dá uma continuação pra história que no desenho acaba ali, fecha, né, numa coisa, e ali ele... Não, pô, mas ela vai conseguir... Ou seja, eles atualizam pra uma linguagem, mas sem né, perder social mas hoje sem perder igual. o principal. Claro, não perde, exato, não perde aquele mote principal da Ohana, a família. Mais coisas que só que eles incrementam, ao invés de família ser apenas na animação lá, a Lilo, a irmã dela, a mais velha, o Stitch, daí aqueles os ETs ali, tudo... Tem ali agora esse par romântico dela, a mãe dele. Eles querem mostrar que todo mundo que faz parte, que cuida, que faz, é família. Isso, é isso aí. Coisa que não tinha muito. Mas o conceito aparece no desenho. Mas nesse, ele tem muito mais... Ele tem uma atualização disso... Porque naquele contexto ali da animação, eles ficam botando muito a questão da irmã da Lilo abraçar muito aquilo só entre ela e meio que termina naquilo.
Enquanto que nesse a gente tem vários momentos do filme, essa mulher, essa senhora, né, falando, não, eu te ajudo, não sei o que. Ou então esse rapaz falando, não, mas a gente te ajuda e tudo mais. E ela, não quero. E no final tem ali esse desenvolvimento da história que ela consegue estar fazendo faculdade lá nos Estados Unidos, né, que é a Havaí dos Estados Unidos, ela tá no continente, né, mas tem a arminha lá, aquela que de teletransporte, tudo, que daí eles conseguem viajar essa distância, mas a Lilo está ali no Havaí ainda com a senhora, com o filho dela, né, o par romântico ali da irmã. O conceito de Giovanna não muda, entendeu? Não muda, mas é que teve essa mudança naquela trama mas não acho que original. É uma mudança, é uma mudança. Complemento, não é uma mudança. O complemento é uma mudança, eles incrementaram alguma coisa, então eles mudaram para incrementar. Aquilo não tinha no original. O que eles fizeram? Eles adaptaram esse incremento para os dias atuais, para uma visão atual de que, putz, família é muito mais do que só pai, mãe, irmão, irmã. Família é aquela pessoa, o grupo que está à volta. Eu acho que eles deixaram mais claro. Ajuda eu acho que o desenho na criação. não deixou de querer dizer isso também. Não deixou de querer isso, mas nesse live action ele traz na cara, ele esfrega na cara, é isso aqui também, sabe? Porque realmente, acho que naquela época as pessoas devem ter muito passado batido esse conceito do que é família. Então acho que tá bem mais desenvolvido agora nesse live action. Então isso que eu quero dizer, assim, da questão do que talvez, assim, live action é necessário. Certo modo, eu não sei se mas é o primeiro, é necessário para os estúdios para ganharem uma graninha a mais, né? Eles vão lá, vamos trazer essa história clássica agora com pessoas e tudo mais. Mas, tipo, é o clássico copia, mas não faz igual. Inventa umas coisas aí para desenvolver, para colocar. Então, assim, eu acho que isso é importante. Se é para fazer de novo essa história, complementa ela com algumas outras coisas, com alguns temas mais atuais, com alguns temas que estão em voga hoje em dia. Esse aí do Lilo e Stitch, eu achei muito legal esse complemento, né, que eles colocaram, desse desenvolvimento maior aí do que é a família e tudo mais. Mas também tem outros jeitos que estraga. Eu vou dar o exemplo, que eu achei, assim, o live action uma porcaria. Assim, um negócio assim, que só destruiu o motivo de se ter aquele live action, que é o Mulan. Chegou a ver o live action do Mulan? Vi depois que tava... Viu depois. E tu viu a animação clássica, né? Qual que tu prefere? Que animação, porque ela tem o mágico, né? Que meio que não aparece de uma outra forma, né? É que no live action ele ainda tem o mágico, tem aquela fênix, não tem o Mushu, mas tem a fênix. Mas eu acho que e ele tem um toque, assim, mais... Mas eu vou te dizer... Do poder dela, no poder dela, no sentido de ela ser a pessoa que vai lá e faz, né? E ela ter essa... Então, o filme, o live action, ele destruiu esse conceito de ela ser uma mulher, ser capaz de ir lá e fazer as coisas por ela. Tem um poderzinho, na real, né? Exato. No live action do Mulan, eles inventam que tem o tal do Chi, uma coisa assim que é uma energia que tem dentro das pessoas, que as pessoas que têm um Chi mais poderoso, elas são mais poderosas, mais fortes, mais habilidosas. E daí eles inventam que a Mulan, no live action, ela tem um Chi muito poderoso e é por isso que ela é melhor do que os outros homens no exército. Caralho, meu! Ou seja, quer dizer que as mulheres elas só podem ser melhores que os homens se elas tiverem o Chi desenvolvido. Vai pra puta que pariu essa porra! Vá merda, porra! Vá merda! Porque ela, no desenho eles mostram Esse filme me irrita. Na verdade, ela não era melhor que os homens. Ela só demonstrou que ela pode ser tão boa quanto os homens ali, né, na história. A animação é uma das minhas favoritas. Melhor porque ela usa outras coisas, tipo a cabeça dela pra... Já que ela não tem tanto uma força física, vou usar a minha cabeça pra uma estratégia. Algo. E não necessariamente, é um poder que eu vou invocar. Eu acho, porque na hora que eu assisti, eu fiquei meio assim, tipo, porque os orientais têm isso, né, temos uma força, nananã. Então, eu pensei que podia ser nesse lado que eles queriam ir, mas depois tu pensa que, não, realmente, mas ao mesmo tempo,
tira isso, né? Essa coisa dela ser a pessoa que foi lá e se batalhou e se esforçou pra... Pelo Não, próprio ela esforço, é né? um Jedi. Pô, na animação... De... Na animação é sensacional, porque eu acho assim, um dos melhores, pra mim, uma das melhores animações da Disney. Eu já não curto musicais, no geral, assim, sabe? Então, normalmente eu não sou tanto das animações da Disney por ter muitos musicais. Mas esse é muito legal, inclusive até eu tinha feito um videozinho, um short aqui, né, no Instagram e no YouTube, que fala que eu explico ali que o Mulan, ele tem só umas 4 músicas, só até a metade, a primeira metade do filme. Depois da metade não tem mais música, não tem mais essas cenas musicais. Que é a parte que é mais divertida. Que é uma parte mais divertida, exato, fica mais denso, mais pesado. Então, numa dessas músicas, que eu sempre entendi quando eu era pequeno, que era Vou Vencer. Eu sempre pensei que era Vou Vencer, mas não. O nome original é Homem Ser. Aí eu penso, poxa, eu acho que eu gosto mais da minha versão, né? Às vezes a gente entende de uma outra forma. Então, tipo, porque a música fala assim, homem ser, seremos rápidos como um rio. Homem ser, como é que é? Com a força igual a de um tufão. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Homem ser, na alma sempre uma chama acesa, e a luz do luar nos traz inspiração. Nossa, pô, eu me lembro muito dessas músicas. Mas eu ia dizer o que... Ou seja, homem ser, tipo, ou seja, só os homens têm essa força, essa habilidade, não sei o quê. Só, eu acho que ele tá demonstrando uma versão daqueles pessoas, que nem da Pocahontas. Pocahontas, ele tem a parte dos ingleses com os bárbaros, que eles estão... eu acho muito legal também, que é um dueto de vozes, né? Que cada um canta a sua versão. Bárbaros ou com os indígenas? Desculpa, que indígenas é que eles cantam bárbaros, né? Eles que falam bárbaros, bárbaros, não são nem humanos, tá. Bárbaros, temos que vencer. São bárbaros, não são nem humanos, bárbaros, vamos atacar. E aí os indígenas cantam a parte deles de, tipo, combater os ingleses por, né? Eu não lembro, eu só lembro dessa parte que eles, por isso que eu acabei falando bárbaros. Mas, e aí tu fica, nossa, que... A Disney botou isso, mas eles botam, tipo, a versão como aqueles ingleses iam, né? Enxergavam os indígenas, então, acredito que no né? Mulan, nessa parte do exército, eles cantam isso de homem ser, porque eram o que eles eram cobrados de, tipo, isso aqui é ser homem, isso aqui... Não que ele tá querendo dizer que só os homens são... Não, eu entendo, mas eu prefiro a minha versão, que é Vou Vencer. Também. Vou vencer. É mais sonora também, né? E aí, né, nessa ceninha, assim, tem a Mulan, tipo, se ferrando e não conseguindo fazer as missões e os treinamentos, tudo. E aí, do nada, ela começa a pensar numas estratégias, porque a princípio eles vão muito pela questão da força. Homem forte, viril, aguenta com bastante vigor e tudo mais. E ela usa a estratégia, né, que é aquele lá dos pesos no tecido, assim, enquanto tá todo mundo tendo que subir no pau de sebo, pau de sebo lá pra pegar o negócio lá em cima. Ela pega e faz a estratégia de amarrar os negócios aqui, se enrolar, e ela usa essa estratégia pra conseguir subir. Ou seja, muito mais inteligência do que força. Então isso que é legal, porque daí a Mulan usa a inteligência dela pra superar os desafios. Aí a gente tem depois também a questão lá, tipo, são alguma meia dúzia lá de soldados ali, contra aqueles milhares de soldados hunos que estão descendo da colina. E aí, mas peraí, e ela usa o foguete lá, aquele míssil lá, pra acertar na montanha e derrubar tudo. Então, ou seja, a gente tem assim esse ódio, né, mostrar que as mulheres, elas têm sim a força, a inteligência, a competência, tanto quanto os homens, né? E no filme, na adaptação live action, eles reduzem isso a uma energia espiritual que poucas pessoas têm e que só com uma energia muito forte dessas aí, a Mulan poderia superar
os homens. Então, pra mim, assim, ó, esse filme destruiu a história da Mulan, né? Eles quiseram colocar esse incremento, mas esse incremento Pois só é, piorou a história. Então, acho que assim, poxa, se vai fazer um live action, que faça um incremento que vá melhorar a história, não que vá cagar e Tipo, e da diminuir Bela, os da personagens. Bela Fera ficou legal. Não, Bela e Porque Fera tirou um ficou pouco legal. aquele rolê maluco dela ser tão dependente de, tipo, querer ficar com a fera por... Aquela coisa Tem. Eu não me aqueles lembro detalhes. muito até. Eu achei legal, assim, Foi gostei. divertido. Tem uns que, não é? Nossa, que... Mas também eu acho que é isso. Tu às vezes vai ver pela diversão, pela nostalgia, por relembrar alguma coisa, por cantar as musiquinhas. Eu gosto de musical, então cantar as musiquinhas. Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.